E vamos agora desmistificar algumas ideias que a gente tem com base no comportamento de grandiosidade do narcisista. Será que ele vibra mesmo todo esse empoderamento, essa crença que ele tem em ser superior, melhor do que os outros, com uma autoestima inabalável, que tudo ele faz melhor? Será que é assim que acontece mesmo? Então, trazendo mais uma vez uma visão holística, trazendo questões energéticas e espirituais sobre o narcisismo, questão que está muito em alta. Se você está aqui, provavelmente já passou por isso, está passando, conhece alguém, está tendo necessidade de colher mais informações para saber como lidar com essa situação. Então, a minha proposta é fugir do que já tem bastante conteúdo, que são psicólogos, psiquiatras falando das questões científicas, né, físicas, materiais do narcisismo. Então, estou trazendo aqui a minha visão com tudo que eu estudei de questões energéticas, espirituais, livres de religião, livres de dogma, tá? Para você compreender com mais profundidade e saber o que fazer, como lidar com essas pessoas. Porque a gente não tem como fugir delas, né? Uma grande parte da população hoje em dia sofre desse transtorno e a gente não está imune a acabar se conectando em algum momento com essas pessoas que têm sim um poder destrutivo, inclusive da nossa energia. Sabendo disso, a gente precisa entender como funcionam, entender algumas questões. Se você parou aqui, então você conhece alguns termos e acredita em energia, vibração, frequência, entende talvez o conceito de assinatura energética. Então é disso que nós vamos falar. Assinatura energética, o que que é? É a energia que eu emano e a energia que as pessoas captam de mim, é como as pessoas me sentem. Então eu posso falar e mentir nas palavras, mas a energia não mente. E a mesma coisa acontece com o narcisista, que mentira e narcisismo, né? Então de mãos dadas. É o pai da mentira, eu acho que não é aquele carinha lá que todo mundo fala, eu acho que é o narcisista mesmo. Porque eles têm uma necessidade, uma compulsão por mentir. Então vamos entender um pouquinho que energia que eles emanam, certo? Então a energia que a gente emana não é condizente com a que a gente verbaliza. Às vezes eu posso ter um discurso sobre alto valor, eu sou isso, eu sou aquilo, não fala assim comigo, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, mas por dentro eu tá ali quebrada, eu tá triste, eu inclusive usar de uma linguagem agressiva para afastar pessoas, para mostrar uma grandiosidade que eu não tenho, que eu não sinto de verdade dentro de mim. E é exatamente isso que acontece com narcisistas. O narcisista, na verdade, ele usa pessoas, ele é dependente emocionalmente e energeticamente, espiritualmente de pessoas, porque ele não tem a capacidade de se regular sozinho. Então, ele tem um vazio existencial grande, enorme dentro dele. Ele não tem senso de valor mesmo, ele não se sente valorizado, ele não consegue se amar e ver as potencialidades dele. Então, ele finge que tem, ele verbaliza que tem e constrói uma relação de superioridade com as pessoas. Por isso, ele precisa muitas vezes humilhar a outra pessoa para ele se sentir grande. Porque se ele não está convivendo com ninguém, por isso eles migram de um relacionamento para o outro e precisam ter pessoas nas prateleiras para eles substituírem rapidamente, porque ficar sozinho bate o desespero, sozinho ele não consegue ser feliz, porque a felicidade dele, que é momentânea, porque ele não tem uma paz, ele depende de ter alguém trocando com ele conexão, né, trocando energia, emoções, porque ele vai se satisfazer através das emoções que ele é capaz de gerar naquela pessoa. Aí ele se regula. Então, se eu tenho algum domínio sobre você, eu tenho algum poder. Aí sim eu vou sentir o meu valor, aí sim eu vou me sentir poderoso. Porque se eu não tenho ninguém neste momento que eu esteja dominando, escravizando, que a pessoa esteja preocupada com o que eu penso sobre ela, se eu não estiver controlando alguém, deixar a vida dela na minha mão, eu não sou nada. É assim que ele age, é assim que ele pensa. Então ele não vibra, tá? Essa segurança toda, essa satisfação, paz de espírito, alegria. Ele tem momentos de alegria, onde sim a frequência vai subir lá para casa dos 500 Hz. Aqui eu estou usando para a gente falar de energia, aquela escala de Hawkins, sabe? A piramidezinha que vai lá,
onde é acima de 200 lá, aceitação. Então, o narcisista ele vibra na maior parte do tempo abaixo de 200, né? De 175 para baixo. A alegria que ele tem momentânea é quando ele consegue vencer nesse jogo que ele construiu de queda de braço nas relações, onde ele consegue subjugar alguém, ele vê que ele tem um controle, um poder sobre aquela pessoa. Então ele vê o valor dele através da outra pessoa. Então primeiro ele agrada, ele conquista, faz aquela pessoa achar que é o amor da vida. Por quê? Porque daí aquela pessoa vai ficar elogiando, inflando o ego dele. E daí ele vai fingir que acredita, né? Aí depois ele tem a necessidade do que aquilo ali já, aquelas emoções já não satisfazem mais. Ah, tá bom, essa pessoa me ama, ok, tá apaixonada. E ele faz isso pra quê? Pra depois ir testando até onde ele pode ir com aquela pessoa, o quão nas mãos aquela pessoa tá, para ele se sentir cada vez mais poderoso. Então, quando ele isola de pessoas, de amigos, de família, a vítima, seja homem ou mulher, quando a vítima fica pedindo desculpa pelos erros que ele sabe que cometeu, quando ele faz a vítima duvidar da própria percepção, né? Ele fala, não foi assim que a coisa aconteceu. E você tem certeza, mas aí você titubeia e no final das contas se curva e fala assim, ah, tá bom, se você tá falando eu acredito, e você abre mão do que você viveu, do que você percebeu, levando em conta mais o que ele tá te falando sobre o que aconteceu, ele vai se sentir extremamente poderoso. É assim que ele se nutre. Mas e o que está por trás disso? Que vibração? O que ele emite? O que está ali dentro dele? Porque a vibração, nossa assinatura energética, nada mais é do que a soma do que a gente pensa e sente. É o que a gente materializa. Então, o que eu vibro? É o que eu tenho aqui dentro. Então, se eu tenho um vazio, eu não acredito que eu tenho importância, eu não acredito que eu sou digna e mereço amor pelo que eu sou, que eu preciso construir uma máscara para alguém gostar de mim, eu preciso descobrir o que aquela pessoa gosta para eu fingir que eu sou aquilo que aquela pessoa gosta para eu conquistar alguém. No final das contas, eu não boto fé no que eu sou. Então, ele é infantil, imaturo e ele traz na energia dele esse caminhar pela vida no intuito de buscar pessoas para satisfazê-lo. Então ele é um dependente emocional e dependente energético e espiritual também. Então o que ele vai fazer? Ele vai caminhar sempre visando esse ciclo. Então ele vai vibrar praticamente nas mesmas emoções. Ele vai cultivar o mesmo tipo de pensamento. Ele não vai ter empatia quando uma vítima está triste, ele vai ter raiva quando aquela vítima chora, expressa vulnerabilidade. Ele não vai sentir amor de volta, ele vai sentir uma satisfação egoísta por você estar demonstrando amor por ele, um poder. Então ele vai vibrar, até separei aqui as principais emoções, as mais baixas. Ele vai vibrar na vergonha, é a mais baixa, 20, tá? A vibração da vergonha é 20 na escala. É a mais baixa. Por que ele tem vergonha? Porque ele gostaria de ser perfeito, ele admira pessoas. Muitas vezes ele atraiu você porque ele viu muita luz, porque ele viu que você era uma pessoa rodeada de pessoas que te admiravam, porque ele vê inteligência, tudo que ele não tem gostaria de ter. Só que ele gostaria de ter e ele tem vergonha por não ser, ele tem vergonha dos defeitos e das falhas. Ele sabe sim que ele tem falhas e defeitos e inabilidade social. Então ele vai sentir sim vergonha. Vergonha quando você descobre o que ele está fazendo de errado. Só que quando você vai confrontá-lo, ele começa a criar mentiras e ele acredita na própria mentira. Para ele fazer o quê? Lidar com essa vergonha. Então ele inventa uma história de que ele não foi tão errado assim, que foi você que fez, ou que alguma coisa mais importante, alguma coisa muito grave fez ele fazer aquilo e daí ele camufla para ele mesmo essa vergonha. Então ele transmuta o sentimento de vergonha para ele conseguir lidar com isso, porque ele não sabe lidar com esse sentimento, mas ele vibra na vergonha. A gente pensa que não, mas sim. Então vibrar na vergonha, que daí vai se sentir humilhado. Só o fato de você ser melhor do que ele vai se sentir humilhado, porque ele vai se comparar e vai competir o tempo todo com pessoas. Então ele vai se sentir sim envergonhado por não ter as habilidades que ele gostaria de ter e se sentir humilhado por quem tem. Culpa, ele sente culpa quando o plano dele dá errado, ele não calculou direito, quando ele é pego na mentira.
Então ele sente sim culpa, mas não uma culpa e arrependimento pelo que ele fez a você, mas pelo erro que ele cometeu e estragou o plano dele até de usar mais ainda você, tá? É esse tipo de culpa, mas culpa tem uma vibração muito baixa, só 30. Apatia, dificilmente sente apatia. Se ele tá sem ninguém no radar, se ele não tá vivendo, sugando alguém, pode até ser que ele esteja apático, né? Mas geralmente ele não deixa o suprimento acabar. Então é o tipo de homem ou de mulher que tem várias pessoas na prateleira, tem vários suprimentos, né? Pessoas são suprimentos, são objetos que servem para ele regular tudo isso dentro dele, tá? Eles não são capazes de se conectar afetivamente de maneira saudável com outras pessoas, somente usar. Tristeza, sente se alguma coisa der errado? Sim. Ele se arrepende? Sim, mas como eu falei, não é um arrependimento de ai, coitadinha, eu que fiz pra ela. É um arrependimento de por que eu não fiz assim, por que eu não fiz daquele jeito eu teria tido um resultado, ela não descobriria, porque eu não escondi isso melhor. É esse tipo de arrependimento, né? Medo constante de ser descoberto, de ser desmascarado, porque o que ele mais preza é a máscara dele. Por que ele sempre abusa escondida? É só a vítima que sabe quem ele é de verdade, porque ele constrói uma máscara de perfeição, de bonzinho, de belo recatado do lar, sabe? Cidadão do bem. É assim que ele constrói essa máscara para que outras pessoas não saibam que ele é de verdade, para ele aumentar a capacidade de captação dos suprimentos. E também para quando ele for judiar, usar esse poder, esse controle sobre a vítima, no nível mais cruel que é o descarte e a difamação, ele vai usar essa máscara de bonzinho que ele tem para falar o que a vítima fez de errado. Então, se ele é visto como perfeito, todo mundo vai acreditar no que ele falar sobre a vítima, né? Aí a vibração de 100. Desejo. Aqui desejo não é um desejo que é feio, gente. A vibração de desejo é no sentido de ser dominado pelo desejo, tipo uma compulsão sexual. Eles tendem a ser promíscuos, porque eles precisam de várias fontes. Uma forma de dominação é subjugar sexualmente, fazer a pessoa, por exemplo, a mulher, ela sempre teve um relacionamento ali, monogâmico, certinho. De repente ele convence essa mulher a introduzir uma terceira pessoa na relação. Né? Não estou falando que a pessoa não pode escolher ou não escolher, não é sobre isso, mas quando a pessoa está na manipulação narcisista, ela está dependente dele também, porque geralmente é uma codependente, é a pessoa que depende de outra dependendo dela. O narcisista, ele cria uma dinâmica que é de vício, a pessoa fica viciada como viciada em drogas, e às vezes aquele medo de dar as migalhas do que ele deu faz com que a vítima se submeta a situações humilhantes, constrangedoras ou coisas que são tidas como erradas e feias pela sociedade, porque daí o medo dela ser exposta depois é muito grande, então ela fica comendo mais ainda na mão dele. Então é esse tipo, não é a relação carnal, sexual que é feia, tem energia baixa, muito pelo contrário, uma troca feita, bem conectada com uma pessoa, com energia de bem-estar, de querer ver o bem do outro, de dar prazer, de sem querer subjugar, mas de querer uma troca de dar e receber, bonita, respeitando a pessoa que está do seu lado, vai elevar a vibração, vai ser uma troca positiva, mas a vibração do desejo, de querer subjugar ou de compulsão, aí sim tem uma vibração baixa e eles são presos nisso, muitos, sexualmente falando, eles querem também dominar a vítima nesse sentido, muitas vezes fazendo da melhor maneira possível, agradando para gerar essa dependência, para que ela fique viciada nele. E eles usam isso como um mecanismo de obter prazer, porque eles querem aplacar a dor deles de ser quem são, de não sentir de verdade aquele senso de valor. Então é muito difícil morar dentro dele. Ele não consegue, a gente pode se desvencilhar deles, mas ele não consegue. Ele vai ter que conviver a vida inteira com esse diabinho dentro dele que fala que ele não é bom o suficiente, que ele precisa de alguém sempre para ver o próprio valor. Então ele precisa convencer outra pessoa de que ele é bom para que essa pessoa agrade ou mostre para ele que ele é bom, porque ele não consegue chegar nessa conclusão sozinho. Então ele precisa de momentos de prazer para fugir dessa realidade. E a relação sexual, até uma pessoa que não é narcisista ou tem nenhum transtorno de personalidade, ela muitas vezes foge de problemas para uma compulsão, e uma delas é sexual. Então, ao obter prazer
para aplacar uma dor é comum não só nos narcisistas, até mesmo uma pessoa fora. Então imagina no narcisista, que é uma forma de querer subjugar, humilhar outra pessoa de diversas maneiras. Ele pode usar, né, vários elementos para fazer isso e ainda se sentir dominando aquela pessoa, fazer ela ficar viciada e ainda acalmar essas dores que ele tem, colocando prazer na situação, amenizar, né? Aí a vibração é de 125. Raiva, 150, ele vai ter raiva quando a vítima se dá bem, quando ela é acolhida pela família, quando vê que ela gosta, é querida, né, gosta de amigos e é correspondida, quando ela vê outras pessoas interessadas na vítima, quando ela vê que a própria vítima está bem com ela, até destruir aquilo, ela vai fazer questão de destruir, porque ela sente ódio, ela está nessa vibração constante de raiva, porque ela sente ódio por essa pessoa ter o que ela não tem, ela sente que é injusto. Então ela é muito vitimista, o narcisista é muito vitimista, é uma pessoa que se sente no direito de maltratar uma pessoa que ela nunca viu na vida, ela mirou. Nossa, tem tudo que eu gostaria de ter, é tudo que eu gostaria de ser, então eu vou sugar essa pessoa, vou destruir tudo nela. É como se fosse trazer isso pra mim, só que ele nunca vai preencher, nunca vai ser o que aquela pessoa é. Então é um buraco negro que ele vai fazendo com outras pessoas. Não interessa a história dessa pessoa, quem ela é, se ela é filha, mãe de alguém, se ela é legal, não é, uma boa pessoa ou não é. Ele é egoísta e ele é vítima. Ele sente que esse buraco que ele tem, essa dor que ele tem que ser aplacada de qualquer jeito. Então, qualquer pessoa que ele encontrar na frente dele, que ele consiga usar para acalmar, isso nele ele vai usar. Então é como se ele fosse uma grande vítima, e tipo, alguém me fez no passado, ou o mundo me fez assim, então eu tenho direito de coisas ilegais, de usar violência, manipulação, de roubar financeiramente essa pessoa, eu tenho direito de tirar proveito, eu tenho direito de humilhar, eu tenho direito de maltratar. Ah, eu sou um pobre coitado, eu tenho esse direito, eu sou superior porque a vida me fez assim. Não é um superior de eu sei o meu valor, eu sou melhor que aquela pessoa, eu quero me sentir melhor que aquela pessoa, por isso subjuga outras. Então eu tenho o direito, ele cria uma falsa arrogância para aplacar essa dor do vitimismo, de que alguém fez isso comigo no passado, eu fui maltratado na infância, sei lá o quê. Como eu tenho esse vazio, eu tenho esse direito de descontar no mundo em quem quer que seja que cruze o meu caminho. Então, ele emite essa vibração baixa. Não é aquela vibração alta de eu sou bom, eu sou foda, todo mundo me admira, eu sou maravilhoso, porque ele não acredita nisso. Então, ao contrário do que a gente pensa, se a gente for parar para pensar no que eles demonstram por aí, uma máscara de perfeição, eles vibram muito baixo, gente, muito baixo. Então, para se conectar com eles, como tudo é por sintonia, por vibração, a gente também tem que estar vibrando baixo, certo? E ele vai encontrar no caminho e se conectar com quem está vibrando baixo. Ou então, uma pessoa que está vibrando alto se conecta com um narcisista, num primeiro momento, quando ele começa a querer mostrar quem é, essa pessoa ela capta rápido e sai do radar. Ela corta a relação. Às vezes essa pessoa que tá bem, ela tá num momento ruim e pode ter tido essa conexão aí, essa atração de energia, mas depois ela acaba se desvencilhando rapidamente. Agora, a gente pode ser uma pessoa boa de coração, mas se a gente tá vibrando baixo, nessas mesmas frequências, a gente vai se conectar e acabar só indo ladeira abaixo até a gente decidir fazer um trabalho por nós, porque não é ele que vai aliviar o nosso fardo, é alguém que vai tomar a decisão de sair disso e buscar fora da relação maneiras de se elevar, de descobrir, de aprender, mudar a mente, mudar a energia para se desconectar dessa situação. Vai ter que ter uma mudança verdadeira na vibração para conseguir sair. Por isso também a gente repete, sai de um relacionamento narcisista e entra no outro. E espiritualmente falando, né, espíritos, pessoas desencarnadas que não estão sendo vistas, que tipo de companhia que ele vai trazer na energia dele? É por sintonia, por vibração. Pessoas, né, desencarnadas, seres desencarnados que também se sentem no direito de usar pessoas, né? Se um viciado em cigarro, por exemplo, vai obsediar uma pessoa com vício no cigarro para puxar a energia enquanto essa pessoa estiver no vício, o narcisista é a mesma coisa. Ele vai atrair o mesmo perfil de pessoa, desencarnada, de espírito. Então, esse obsessor, intruso, encosto, chame como quiser, essa energia negativa, vai continuar
ali alimentando tudo isso de negativo no narcisista para continuar tendo nele um aliado para sugar pessoas aqui no mundo terreno, ele suga junto, né? Então, por isso é importante a gente entender que a coisa não é só no nível físico. Tudo que acontece no físico, existe uma causa precedente no campo energético e espiritual. E para você compreender melhor ainda esse vídeo, assista o vídeo anterior para você entender, né, um pouquinho sobre narcisismo e espiritualidade, o que faz, né, como que veio esse espírito, o que quer dizer quando uma pessoa é narcisista, o que pode ser, tá? Porque aqui eu estou trazendo, compartilhando minhas percepções, um compilado do que eu estudei como terapeuta, das pessoas que eu atendi, porque a maior parte das mulheres, eu falo mulheres, eu já atendi homem, inclusive homem filho de mulher narcisista, que foi bem pesado, a história dele foi bem triste, causou um estrago assim tremendo na vida dele, né? Foi a pior inimiga da vida deste homem foi a mãe dele, tá? Mas eu falo mulheres porque atualmente, como a maior parte das pessoas que vieram se tratar comigo são mulheres, eu acabei direcionando a minha fala e divulgação para este público. Mas já tratei homens também. Mas a quantidade de mulheres, de todos que eu tratei, eu acho que 80% pelo menos foram vítimas de narcisistas, tá? Até por isso eu decidi começar falando, trazendo essa visão, porque eu vi que ajudou muitas mulheres. Eu falei, bom, vou lá divulgar no YouTube e de repente vai ajudando muitas outras também. Tá? Então isso foi super importante para eu entender também e conseguir me desvencilhar desse padrão de relacionamento. E agora me conta aqui o que você achou. Se tiver alguma dúvida, me deixa saber, pode comentar. Vou ter prazer em esclarecer. E se você quiser sugerir algum tema também, alguma coisa que tenha te feito pensar, fala, como será tal coisa na visão holística sobre narcisista? Eu estou construindo aí, vou construir uma playlist sobre o tema, trazendo várias questões que para mim foram importantes e para as mulheres que eu tratei também, mas você pode deixar aqui uma sugestão e de repente eu consigo também incluir aqui no meu repertório, tá bom? Aguardo então comentários de vocês, espero que tenham gostado e entendido bem as explicações, tá bem?